Ainda não temos o nosso Papa. Deu fumaça preta 2 vezes, mas alguns especialistas já estão dizendo que hoje Parolin será Papa. Será isso mesmo? Fica comigo até o final do vídeo para você entender que história é essa e para vermos aí o que já aconteceu de ontem, do nosso vídeo de hoje, ontem para hoje, tá bom? Não esquece de deixar o meu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando que todos os comentários devem ser feitos respeitando essas regrinhas aqui. Bora para as últimas notícias do conclave? Bora! Bom, então como nós vimos aí, né, ontem nós tivemos, no período da tarde, a primeira fumaça, que foi a fumaça preta. Preto significa que ainda não tem um consenso na votação. Mas também eu tava lembrando aqui que alguns até dizem que pode até ter havido a votação unânime, mas tem aquela fase lá, se a pessoa quer ou não ser papa, ou seja, a pessoa tem essa escolha, né, se ela sente ou não. Então, pode ter acontecido isso também. Na realidade, pode ter acontecido muitas coisas que nós nem sabemos. Inclusive, algumas pessoas que de fato são católicas, de fato são vaticanistas, enfim, eles alegam que muitas vezes a primeira votação atualmente é mais para testar, para eles verem como que pode acontecer de uma forma mais rápida. Inclusive, também tem muitos ali que é o primeiro conclave, então, para eles entenderem como funciona. Então, normalmente, a primeira etapa, ela é mais demorada e também vem com a fumaça preta. Inclusive, se nós lembrarmos aí do Papa Francisco, durou 2 dias, né? Eu lembro que a cada fumaça preta eu ficava decepcionada, porque eu queria ver a fumaça branca, porque eu particularmente não lembrava da votação de Bento XVI. E aí hoje, 5 horas da manhã, então se você rezou o Rosário do Frei Gilson, pra você foi super tranquilo acordar, hein? Hoje saiu aí, né, eles haviam falado que a fumaça poderia sair às 5 horas da manhã, porque haveria uma votação, mas saiu um pouco mais tarde e sim, nós tivemos a bendita da fumaça preta aí, olha ela vindo aí. Ai, meu Deus, continuemos em oração aí e com o coração muito cheio de ansiedade também, mais ansiedade boa, tá? Sem passar mal, sem ficar com essas questões aí, porque a gente fala ansiedade, o pessoal entende outra coisa. E o Vatican News, ele soltou uma postagem que eu achei muito legal, que é o processo do Papa. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Se eu esquecer, vocês me lembram, por favor. É como que o Papa é eleito. Então tem toda a questão da eleição, a missa que nós já vimos, o juramento de sigilo absoluto, que foi 1 por 1 ontem. Então 133 fizeram, prometo, obrigo-me, tudo em latim, tá? E juro sob pena de excomunhão, observar inviolavelmente o segredo sobre tudo aquilo que de qualquer modo se refere à eleição do Romano Pontífice. Vamos ler esse começo de novo. Prometo e obrigo-me e juro sob pena de excomunhão. Entenderam sobre a questão do manter o sigilo que muitas pessoas, inclusive católicos, não levam tão a sério, ficam falando que eles ficam compartilhando questões com vaticanistas, que ficam fazendo fofoca. Não existe isso, gente. O sigilo, na questão do conclave, ele é muito, muito importante. Aí depois vem a questão do voto, né? Depois que é fechada aquela porta, aquele momento deixa o meu coração, assim, muito, muito intenso. Depois vamos mostrar aqui. Pera aí, vamos aqui. Ó, esse momento aqui em que é fechada, que tem a fórmula do extra omnis, né? Que inicia aí. Olha isso, gente. As cenas, né? Isso daqui é do juramento, nas leituras, toda a Capela Sistina. Lembrando que eles fazem também diante de uma pintura do Michelangelo, que fala sobre o juízo final. As fotos estão maravilhosas. Que é essa pintura de Michelangelo aqui, ó. Tá vendo? Eles fazem o juramento aqui e nessa pintura de Michelangelo. E esse é o momento em que é fechada, que tem o extra omnis. Tudo com muita calma. O ex-procurador
do Vaticano, o Cantalamessa, eu amo as pregações dele, tem até um livro que ele fala sobre o creio, que eles são tem internet ler para trazer para vocês. Tudo no silêncio, no calma, e aí o grande momento que são fechadas as portas. Trancados para decidir aí sobre o conclave, né? Sobre o futuro Papa. Então, vamos voltando aqui, né? Depois desse momento vem a questão do voto. Então, cada cardeal ele vai depositar a cédula na urna e profere essas palavras com a mão levantada. Invoco como testemunha Cristo Senhor, o qual me há de julgar, e que o meu voto é dado àquele que, segundo Deus, julgo que deve ser eleito. Essa fórmula aí ressalta a seriedade espiritual do momento e a responsabilidade pessoal diante de Deus. Só um adendo aqui também, vocês viram que tem o Raniero Cantalamessa, que ele foi, assim, né, aquele senhor que estava aqui do lado esquerdo. Ele fez um momento de reflexão que aproximadamente, segundo a Mirth Medeiros, que é vaticanista, já trouxe aqui, durou 45 minutos. Então, já haviam falado que provavelmente por isso que ontem, ao invés de ser 2 horas da tarde, foi mais de 3 horas da tarde que saiu a primeira fumaça. Então isso levou um tempo, fora que agora tem mais cardeais. Então óbvio que deu uma atrasada aí no horário, né? Aí tem a questão da regra de 3, ou seja, dos 2/3, né? A regra dos 2/3, que é para que seja eleito aí o Papa. Então, se hoje tem 133 cardeais para votar, o mínimo exigido são 89 votos. Se não atingir isso, eles vão fazendo as votações, né? Conforme aquelas regras que nós já falamos aqui. Se atinge os 89 votos, o que acontece é perguntado aí, o decano do colégio cardinalício, que é aquele que fechou a porta, ele pergunta a quem foi eleito: aceitas a tua eleição canônica como sumo pontífice? E se a resposta é afirmativa, com que nomes quer ser chamado, porque existe a tradição, né, de um novo nome papal. Então, só uma curiosidade aqui, né, o Papa João II, ele foi o primeiro a mudar o nome. Por quê? Porque ele tinha o nome de uma divindade pagã, que era Mercúrio. Então, ele trocou o nome e foi para Papa João II. Então, ao longo da história aí, né, adotaram os nomes simbólicos que também tinham a ver com as suas missões, mais fidedigno à nossa igreja, tá? A fumaça branca, que revela aí quem é o Papa. Tem a saudação dos cardeais, então depois da eleição os cardeais fazem um gesto de homenagem coletiva e em seguida vão individualmente saudar o novo pontífice. Então, se todo esse processo de votação já demora, depois que é eleito também tem todo esse período aí. Imagina 133 pessoas saudando o novo pontífice, falando ali algumas palavras, né? Então, eles manifestam ali a comunhão com o ministério do Papa. Aí existe a Capela das Lágrimas, que é o momento onde o Papa, que acabou de ser eleito, vai se retirar para a Capela das Lágrimas, onde ele vai colocar os paramentos, ou seja, as roupas. E aí o nome do local vem por conta da carga emocional desse momento, porque ali muitos papas choraram ao se dar conta da grande missão que assumiam. E, finalmente, teremos o Habemus Papam, que estamos esperando muito por isso. Que aí é o cardeal protodiácono, que vai até a sacada da Basílica de São Pedro, ali onde tem a cortininha vermelha, abre a cortina e proclama: Anuntio vobis gaudium magnum habemus papam. Anuncio-vos uma grande alegria, temos um Papa. E aí ele anuncia o nome de batismo e o nome que o novo pontífice escolheu para ser o chamado, né, do Papa. E depois vem a primeira bênção do novo Papa. Lembro que do Papa Francisco, a primeira coisa que ele fez foi ele se curvar e pedir para que o povo orasse por ele, para que o povo abençoasse, para que depois ele fizesse o mesmo com as pessoas. E aí, Ju, você comentou aí, né, de uma pessoa, de uns especialistas que falaram que o Parolin, como assim? Gente, a gente tá ouvindo muita besteira nessas mídias. Santa Mãe de Deus, haja paciência. Se fosse só de quem não é católico, tava tudo bem, né? Porque falar besteira eles vão falar, mas também a gente tá ouvindo muito católico. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que eu ouvi aí na rádio, né, falando que à tarde já vai sair o Parolin como Papa. Como ele sabe disso? Não tem como saber. Foi como eu falei no começo, não tem nem como a gente saber se de fato a votação não teve nenhum consenso ou se teve o consenso e a pessoa não aceitou, porque isso pode acontecer também. Não tem como a gente saber de nada o que acontece lá. Existe um sigilo. Vai aparecer muita gente falando muita coisa, ou especulando, ou falando que alguém, uma fonte disse. Então,
Tomemos muito cuidado com isso. Nós não temos um nome. Se você gosta de algum cardeal, tudo bem, é questão do seu coração, mas assim, não coloque o seu gosto pessoal numa votação que é extremamente séria, que a gente não tem nenhum conhecimento do que acontece lá, tá? É uma das coisas mais sigilosas. Em plena era digital, nós vivermos esse momento que nós estamos vivendo, mostra o poder da Igreja Católica. Isso incomoda muitas pessoas, e aí o que acontece? Começam a inventar historinhas. Por falar em historinha, inclusive, né, tem gente falando aí que é história da carochinha, que os cardeais estão sendo respaldados pelo Espírito Santo, né? E que nós não deveríamos orar, porque não tem serventia nenhuma, né? Já que o Espírito Santo tá ali sobre as pessoas, que essa conversa do Espírito Santo pairar sobre os cardeais é a história da carochinha. Vamos lá, gente. Se você é católico, você sabe que apesar de nós sermos pecadores, a igreja, a instituição, aquilo que Deus instituiu, Jesus instituiu sobre a fé de Pedro, é santo e paira sobre esta instituição o Espírito Santo. Então, sim, apesar dos cardeais serem homens pecadores como nós, apesar deles serem ordenados, né, terem essa grande graça, eles são pecadores. Eles têm pecados, eles podem errar, eles podem não estar com conexão com Deus. O voto deles pode ser errado ali, sim. Claro que pode. O Espírito Santo nunca vai abandonar a sua igreja. E ele sempre vai pairar, como paira na missa, como paira num grupo de oração, e inspira os corações, como paira no seu coração quando você está em oração, de coração aberto. Quantas vezes Deus não falou com você durante o dia e você nem precisava estar na igreja? E foi uma inspiração e isso mudou. Quantas vezes Deus confirmou palavras para você? Às vezes com pessoas até que nem eram da igreja, pessoas que, sabe, nem frequentam a igreja. Então, sobre os filhos de Deus, o Espírito Santo sempre paira. Quem dirá sobre cardeais que foram ordenados, que têm as mãos ali ungidas? Então, sim, eles são respaldados pelo Espírito Santo. Ju, então quer dizer que eu não preciso orar? Não, você precisa orar. Porque é dito várias vezes que nós devemos orar sem cessar. Não quer dizer que nós vamos mudar a situação da igreja sozinhos. Não. Mas tudo pode ser mudado pela força da oração, sim. Quantas mães conseguiram a conversão dos seus filhos pela oração? Porque quando a gente clama, a misericórdia de Deus é tão grande que ela é derramada. Aliás, isso também é bíblico. Pedi e serás dado. Batei e a porta será aberta. Então, nós temos que lembrar daquilo que Cristo nos fala. História da carochinha é uma pessoa que não é católica ficar falando que o Pietro Parolin vai ser papa. História da carochinha é o povo ficar metendo um pau num concílio Vaticano II ao invés de refletir e colocar em prática. História da carochinha é alguns influencers católicos que ficam fazendo bet papal para saber se eles estão bem ou não. Isso é história da carochinha. Máfia de Galém é a história da carochinha. Pena que as pessoas não atacam e não falam essas coisas, né? É uma história da carochinha. Não. Tem que falar que a história da carochinha é que o Espírito Santo paira sobre os cardeais e que você não precisa orar. E sabe de onde veio isso? Só porque eu falei esses dias. Vinde Espírito Santo sobre essa questão do conclave. É brincadeira, né? Então que você ore, né? Peça intercessão de Nossa Senhora aí. Vejamos aí o que vai acontecer ao longo desse dia. Vou deixar lá na comunidade o cronograma dos horários de hoje, tá? E se tiver o Papa aí, né? A gente volta com um vídeo, tá bom? Super inédito. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora e que ela nos ajude e peça para que o Espírito Santo abra ali os corações, fique batendo na portinha dos corações dos cardeais e mostre qual é a vontade de Deus para este tempo, para a igreja e para o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. E eu espero com o Habemos Papa. Tchau!